tudo bem? Vamos falar nesse vídeo sobre o artigo 317 do Código Civil e a sua aplicação na revisão dos contratos. O tema é dos mais importantes, ainda mais em tempos de coronavírus. O artigo 317 do Código Civil dispõe que, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta na prestação, levando-se em conta o momento em que foi contraída e o da sua execução, poderá o juiz corrigir a desproporção a pedido do interessado. O artigo 317, muito claro e bem redigido, bastaria para resolver o problema da revisão contratual, evitando-se os absurdos dos artigos 478, 479 e 480. Esses artigos exigem que a desvantagem de uma das partes corresponda uma vantagem em igual proporção para a outra, além de admitirem que o autor da ação só possa pedir a resolução do contrato. O artigo 317 não contém nenhuma dessas duas exigências absurdas. O problema é o alcance do artigo 317. Segundo Milton Nassau Ribeiro, a interpretação desse artigo é objeto de imensa polêmica na doutrina, especialmente por dois motivos. O fato da sua redação no anteprojeto prever a aplicação do artigo para caso de desvalorização da moeda e a existência de outro artigo no Código Civil versando sobre a revisão contratual, ou seja, o já comentado artigo 478. Para alguns, a disciplina introduzida pelo artigo 317 não pode ser relacionada à revisão contratual. As possibilidades legais estariam dispostas nos artigos 478 a 480 do Código Civil, tendo sido eleita como regra a possibilidade de resolução do contrato para os casos de onerosidade excessiva. Para esses doutrinadores, o artigo 317 relacionar-se-ia com a correção das dívidas de valor e de dinheiro, enquanto o 478, o 479 e 80 com a revisão e resolução contratual. Bem, para outra parte da doutrina, não caberia uma interpretação histórica do artigo, ou seja, independente da motivação inicial do anteprojeto, o texto vigente abrange qualquer hipótese de desproporção entre as prestações devidas e o momento da sua execução, desde que motivada por fatos imprevisíveis. Diante da generalidade do artigo 317, a revisão contratual não seria repelida, mesmo nas hipóteses dos artigos 478 a 480, que seriam normas de caráter especial, independentemente da anuência do credor, ok? O artigo 317 teria o condão de ampliar o alcance da interpretação literal resolutiva do artigo 478, buscando a manutenção do contrato com base nos princípios da probidade, da boa-fé, consagrados lá no artigo 422. Bem, diante da redação do artigo 317, particularmente eu opto por essa segunda vertente, isto é, o artigo 317 amplia o alcance da interpretação literal resolutiva do artigo 478, buscando a manutenção do contrato com base nos princípios da probidade e da boa-fé. Por tudo isso, diante de um pedido e dependendo de qual seja o pedido e da resposta do réu, o juiz poderá seguir vários caminhos, sempre tendo em vista o princípio da função social dos contratos e os seus desdobramentos. Assim, se o autor da ação requerer a revisão ou a extinção do contrato e o réu se defender requerendo apenas a revisão, se for o caso, o juiz, analisando as provas e demais circunstâncias, poderá tomar a decisão que lhe pareça mais justa, rever ou pôr fim ao contrato. Se, por outro lado, o autor requerer apenas a revisão
e o réu se defender sem se afastar da ideia de revisão, o juiz deverá, se entender correto, rever o contrato, ou então mantê-lo como está. Mas o réu poderá se defender no sentido da extinção do contrato. Nesse caso, o juiz poderá extingui-lo. Enfim, as hipóteses são as mais variadas e o bom senso do julgador, além da argumentação das partes, vai ter importância fundamental. Por agora é só. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Um abraço.